Vamos nós. Nosso último encontro aqui, a gente começou a falar sobre arte, e a gente falou sobre Renascimento e sobre Barroco. Ou seja, a gente falou sobre classicismo, que era a manifestação artística do contexto do Renascimento, e sobre o Barroco, que a gente viu se desenvolveu durante a Contra-Reforma. O Renascimento, com o classicismo, instaurou uma tradição. Aquelas técnicas que a gente viu o classicismo trazer como inovações em relação à arte medieval, elas foram se aperfeiçoando e elas se tornaram clássicas. De modo que, até hoje, muitos artistas as têm como modelo. De modo que, durante séculos, alguém que quisesse ser artista precisava estudá-las. Era praxe, era comum um jovem artista imitar aqueles modelos, imitar o Rafael, imitar o Tiziano, imitar o Michelangelo, esses artistas do classicismo, do Renascimento. Um artista privilegiado que pudesse, que tivesse grana, corria para a Itália para ver essas obras em loco e passar horas em frente a elas, imitando esses traços, para concluir o seu aprendizado. Certo? Vários grandes artistas, ao longo dos séculos, fizeram isso. Então, esse conjunto de regras acabou virando uma espécie de cânone, né? E o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: hoje a gente vai entrar na arte moderna, certo? A gente falou de classicismo, a gente falou de barroco, a gente vai entrar na arte moderna. A gente vai dar um salto de séculos e vai passar por algumas escolas que, infelizmente, a gente não tem tempo de trabalhar minuciosamente, mas que também não são tão cobradas quanto as outras, certo? E aí o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: olha lá, essa pintura, ela é renascentista, ela é clássica. Essa é barroca. Essa é romântica. Essa é realista. Isso aqui é Renascimento, século XV. Barroco, século XVI. Romantismo, início do século XIX. Realismo, segunda metade do século XIX. E essa pintura, ela não foi muito bem aceita pelos órgãos oficiais durante a segunda metade do século XIX. Professor, por quê? A técnica é perfeita, né? A técnica do cara é perfeita. O traço dele é absolutamente preciso. Mas a academia de arte, mais os grandes museus, mais os críticos da época condenavam esse tipo de arte. Por quê? Por causa do tema. Estão pintando classes populares. Então, você usar uma tela destas proporções, essas técnicas clássicas, para retratar pobre, isso é um absurdo. Isso é subversivo, isso é imoral. Isso não é arte. E o Gustave Courbet, pintor realista, e o Jean-François Millet, autor dessa obra, eram mal vistos pelos conservadores, pelos acadêmicos, pelos críticos, por pintarem esse tipo de coisa. O que a academia, naquele final do século XIX, ensinava aos seus alunos, incentivava que se produzisse como arte? Isso aqui. O artista deve usar essas técnicas, que são as mesmas, perceba, mas para pintar esse tipo de tema. Temas mitológicos ou temas históricos. Era isso que um jovem estudante de arte,
que tivesse o privilégio de estudar numa grande academia e aprender a fazer isso. E aí o que eu quero que você perceba é o seguinte: entre essa obra, essa e essa, apesar de pertencerem a escolas diferentes, apesar de pertencerem a séculos diferentes, elas têm algumas coisas em comum. Perceba que em todas elas, o artista é um ótimo desenhista. Perceberam? O cara que é um ótimo desenhista, como o cara que é um ótimo desenhista, como o cara que é um ótimo desenhista, em todas elas, a arte está ligada ao desenho. Se você quer ser artista, você tem que ser um brilhante desenhista. O seu traço tem que ser um traço fino. Quanto mais fino o meu traço, mais detalhes eu serei capaz de captar. O artista deve retratar com precisão máxima os elementos que ele vai colocar no quadro. Então, a natureza tem que ser retratada com precisão máxima, os objetos têm que ser retratados com precisão máxima, a fisionomia dos personagens, a anatomia dos personagens, tudo com precisão absoluta. Então, o desenho é importantíssimo. Durante séculos, essa visão predominou. Durante séculos, o artista estava condicionado ao desenho. E a um desenho de precisão. Professor, nunca na história da arte, durante esses séculos todos, que vão do século XV ao século XIX, isso foi rompido? Pontualmente. Largamente é isso aí que predomina. Então, a perspectiva clássica, ela entra na academia e ela é incentivada, ela é ensinada, ela é transmitida século após século. As visões vão mudando, mas a base técnica do cara não muda. Até aparecer isso. Percebe como a mudança é radical? Olha lá, de novo. Renascimento, século XV, Barroco, século XVI, Romantismo, início do século XIX, Realismo, segunda metade do século XIX, 1870, por aí, arte acadêmica também do final do século XIX, e enquanto os alunos estavam aprendendo isso aí na academia, surgiu uma geração fazendo isso. Nasceu a arte moderna, que é o nosso assunto de hoje. Então nós vamos falar de arte moderna hoje, e olha como a mudança é radical. Eu posso dizer por essa obra que esse artista é um bom desenhista? Ele tem alguma preocupação com o desenho? Zero preocupação com o desenho. Perceba que ele nem sequer usa a linha para dar um contorno definido às coisas. Não tem linha. Veja, a mínima diferenciação de elementos retratados no quadro, eu vou fazer pela diferença de tonalidade das cores. A forma, ela não é desenhada, ela é sugerida. Isso aí é o impressionismo, certo? Quando a gente fala de modernismo, a gente lembra de vanguardas europeias. As vanguardas europeias são o modernismo se manifestando na Europa. As vanguardas europeias modernizam a arte europeia e vão influenciar a modernização da arte brasileira. Então, falar de cubismo é falar de modernismo. Falar de expressionismo é falar de modernismo. O impressionismo não entra no pacote vanguardas europeias, mas foi o impressionismo quem dá o pontapé inicial para o surgimento da arte moderna, certo? Se você acha que se essa obra aqui não foi aceita pela academia, foi condenada pelos críticos, o que você acha que aconteceu com essa daqui? Esse cara que pintou isso, ele era reconhecido como um artista que tinha uma competência técnica muito grande, mas ele estava desperdiçando esse potencial, pintando temas vulgares. Esse artista aqui, nem reconhecido como potencial ele foi.
nem técnica ele tinha. O cara não sabe nem pintar. O cara desse não sabe pintar. Como se pintar fosse necessariamente desenhar. Aqui é aquela história de que a base da pintura é o desenho. Como se fosse fácil fazer isso. E não é fácil fazer isso. Mas, para vocês terem ideia do que aconteceu. Em Paris, que era o centro cultural da Europa, na época, todo ano se realizava o salão da Academia de Arte Parisiense, de arte francesa. E se você fosse artista, era a consagração você conseguir colocar uma obra na exposição anual do salão parisiense. Então você passava o ano pintando, quando chegava a época do salão, você mandava algumas telas para o júri do salão, o júri ia avaliar as suas telas, e aquelas que ele julgasse dignas seriam expostas no salão. Era o Oscar. Você ganhou o Oscar porque a sua obra foi exposta no salão. Os realistas não eram expostos no salão, não por causa da técnica, se reconhecia o brilhantismo técnico deles, mas por causa dos temas, que eram considerados vulgares, porque eram camponeses, eram camadas populares. Essa galera não era exposta no salão por causa da técnica, que era desprezada. E eles passaram, os artistas impressionistas, passaram vários anos tentando expor algumas obras no salão sem conseguir. Depois de várias recusas, depois de vários deles serem recusados, eles se juntaram, fizeram ali uma vaquinha, conseguiram um patrocinador, um cara que tinha uma visão empreendedora mais avançada. Eles alugaram um salão e fizeram uma exposição paralela. Então, na mesma época, nos mesmos dias em que a academia estava realizando o seu salão oficial, prestigiado, os impressionistas realizaram um salão paralelo, que ficou conhecido como o Salão dos Rejeitados, o Salão dos Recusados. E muito do público que foi, ainda moldado por aquela visão conservadora, riu, criticou, frescou com as obras. Um crítico famoso na época foi ao Salão dos Rejeitados, detestou as obras que viu, e escreveu no dia seguinte um artigo em que ele criticava essas obras, chamando-as de impressionistas. Então, veja, o termo impressionismo surgiu, foi usado a primeira vez num artigo crítico, num tom pejorativo. Quando ele diz que essa obra é uma obra impressionista, ele está diminuindo essa obra, ele está desprezando essa obra. Essa obra é do Edouard Monet, o maior nome do impressionismo. E por que impressionismo? Por que o cara usou o nome impressionismo para diminuir essas obras? Por causa do título dessa pintura. Essa pintura chama Impressão Nascer do Sol, ou Impressão Sol Nascente. E aí o crítico dizia, por exemplo, coisas do tipo: impressão sol nascente, até as cortinas da minha cozinha têm desenhos mais bem acabados do que essa marinha. Só que o Monet, quando leu o jornal no outro dia, gostou. Em vez de se sentir ofendido, que é o que quem ofende quer, ele disse: impressionismo, tá aí, gostei, sou impressionista mesmo. E abraçou o nome. E os outros abraçaram o nome, e aí o movimento passou a se chamar impressionismo. E galera, quando você pensar em impressionismo, você vai pensar em quê? Luz. Olha como essa obra é muito diferente dessas outras. Olha como a forma como o artista trabalha a luz é completamente não convencional. É completamente diferente. Eu lembro, quando eu assisti a minha primeira aula de física lá no Fundamental, há um bom tempo, o meu professor de física falou uma coisa logo na primeira aula que me deixou meio assim, ressabiado, cético. Primeira aula de física, não era nem física, era ciências ainda, né? Mas aí o professor vai dar alguns exemplos para mostrar a presença dessas ciências na nossa vida e tal, não sei o quê. E aí ele diz assim: pessoal, olha, você está vendo isso aí? Isso aí não é vermelho. Isso aí não é azul.
Isso aí não é rosa. Isso aí não é preto. Como assim, professor? Isso aí não é vermelho. Isso é vermelho, está aqui vermelho. Está aí o azul, está aí o verde, está aí o rosa, está aí o preto. Não. Isso aí, você vê vermelho por causa da forma como a luz incide nessa superfície e refrata chegando até você. Professor, e o preto? O preto é preto porque ele absorve toda a luz. Então, a luz incide sobre a superfície, ela é totalmente absorvida, não refrata nada para o seu olho, você vê preto. E o branco? O branco é porque a luz incide sobre a superfície, refrata toda, nada é absorvido, e aí você vê branco. Eu fiquei pensando, isso é lombra? Como é que isso não é vermelho? Como é que isso não é preto? Aí, quando a gente começa a estudar a física óptica, funcionamento do olho, aí a gente aprende que, de fato, tudo que a gente vê e a forma como a gente vê é condicionado pelo quê? Pela luz. Tudo que a gente vê e a forma como a gente vê é condicionado pela luz. Então, os impressionistas entenderam isso. Em que contexto o impressionismo surge? A segunda metade do século XIX é o contexto da segunda revolução industrial. Um salto de cientificismo, um salto tecnológico, um salto de industrialização, de urbanização das grandes cidades europeias. Então, as ciências estavam evoluindo numa velocidade muito rápida à época. As cidades se urbanizavam muito rapidamente à época. E quem é que vivia isso no sentido do privilégio? A burguesia. Então, a burguesia vivia a Belle Époque. A burguesia vivia a sua Belle Époque. Claro, as camadas sociais penavam. As camadas sociais mais baixas penavam e sofriam. Porque é uma época também em que o abismo social se amplia. Quem tem grana, quem é rico, fica cada vez mais rico. Mas quem é pobre, fica cada vez mais pobre. Só que a Europa vivia a Belle Époque. Claro que quem vivia a Belle Époque era a burguesia. E esse contexto é o contexto em que a física óptica começa a se desenvolver, a ser mais compreendida e a ser aplicada. A ser aplicada onde? Na fotografia. Quando o professor de física está estudando óptica, ele vai falar da fotografia e ele vai mostrar que o funcionamento de uma câmera fotográfica simula o funcionamento do olho, né? Então, a fotografia estava começando a se popularizar um pouco mais. Já estava se tornando mais comum aparecerem ateliês de fotógrafos. Já estava se tornando mais comum você ir para um parque de exposições no final de semana e junto com barraquinhas de comida, de souvenirs, ter um ateliê de um fotógrafo, você poder tirar a fotografia com a sua família lá. E os impressionistas se deixaram impactar pela fotografia. Eles aprenderam essa noção de que tudo que a gente vê é condicionado pela luz. E aí eles vão tentar aplicar isso na sua pintura. O que eles querem? Qual é o objetivo de um pintor impressionista? É captar a impressão que a luz causa no espectador ao incidir na natureza. Esse é o objetivo do impressionismo. Então, quem é que ganha o protagonismo? A luz e a cor, porque a cor é condicionada pela luz. Então, a realidade que o impressionista retrata vai ter como protagonista a cor e a luz. E aí, veja, por que ele não se preocupa com o contorno perfeito, bem definido e acabado das coisas? Porque a ideia é o seguinte, imagine que isso aqui é um jardim, certo? É um belo jardim. Aí eu montei o meu tripé, o meu cavaletezinho aqui na frente. Sentei com as minhas tintas, com a minha tela e vou pintar esse jardim. Eu sentei aqui 4h30 da manhã, o sol está nascendo. Esse jardim que eu estou vendo, 4h30 da manhã, com o sol nascendo, durante a aurora, é o mesmo jardim que eu estarei vendo se eu continuar sentado no mesmo lugar ao meio-dia? É o mesmo jardim que eu estarei vendo se eu continuar sentado no mesmo lugar ao crepúsculo, com o sol se pondo? É o mesmo jardim que eu estarei vendo meia-noite iluminado pela luz da lua? Ou por iluminações artificiais? Não. Professor, mas é o mesmo jardim, o senhor não saiu do lugar, está olhando para a mesma coisa. Certo, eu estou olhando para a mesma coisa.
Mas a forma como eu vejo esta realidade, como eu capto essa realidade, a impressão que eu tenho dela, mudou. Porque a luz mudou. Então, se a luz mudou, o que eu estou vendo muda. Então, se eu começo a pintar uma coisa com a incidência de uma determinada luz, e eu demoro demais para pintar, quando eu terminar de pintar, eu estou pintando o que eu estou vendo? Não, eu estou pintando outra coisa. O que eu comecei vendo já mudou. O final do meu quadro não vai refletir o que eu comecei pintando. Então, eu tenho que pintar rápido. Se eu tenho que pintar rápido, o meu traço vai ser leve, vai ser solto. A pintura vai ser começada e concluída ao ar livre, diante daquilo que eu quero retratar. Porque como é que era feito antigamente? Um pintor acadêmico, um pintor de tradição clássica, ele parava diante do lugar, fazia esboços, num caderninho de desenho, ia para casa, para o ateliê dele, e começava os estudos para a pintura. Muitas vezes, muitos estudos até chegar no final. E ele demorava muito tempo para concluir a pintura. Agora não, o impressionista ele tem que começar e terminar a obra rapidamente, diante do lugar onde ele está pintando. Porque se ele demorar demais, a iluminação muda, e aí muda o que ele está vendo. E aí o impressionismo fez vários artistas saírem dos ateliês e irem ao ar livre. Se tornou comum nas paisagens europeias urbanas, artistas com seus cavaletes na rua, pintando ao ar livre. Certo? Então, falou de impressionismo, você vai lembrar de luz. Se você observar, isso aqui é uma paisagem que funciona da seguinte forma. Nós temos aqui... Opa, o que foi que eu fiz? Fiz merda. Pronto. Ó, tá aqui o lago, né? Tá aqui o lago, o mar, enfim. Pode ser um braço de mar. Tá aqui um barquinho, tá aqui outro. E essa paisagem aqui, ó, é uma paisagem de chaminés de fábricas. Tá vendo aqui, ó? Uma chaminé, outra chaminé, outra chaminé. E as chaminés soprando fumaça na atmosfera. Então é uma paisagem urbana. Então ele apenas sugere esta realidade. Olha lá, impressionismo. O impressionismo surgiu na França por volta do ano de 1870. Era um movimento anti-academicista, propondo o abandono das técnicas tradicionais e pregando que os artistas deviam pintar ao ar livre, retratando a natureza tal como ela era apreendida pela visão. Os impressionistas se opuseram aos temas históricos e ao perfeito acabamento das obras clássicas, que objetivavam imitar perfeitamente o real. Eles queriam criar obras que refletissem a vida moderna e captassem a realidade como eles a viam, a partir das impressões despertadas pelos efeitos da luz. Isso é a maior preocupação, é com a luz, por isso as cores são tão interessantes, são tão peculiares e são tão importantes no impressionismo. Olha como é legal essa pintura do Monet. O impressionismo é lindo. Eu particularmente adoro o impressionismo. Professor, onde é que eu vou ver quadros impressionistas? A maior coleção de arte impressionista do mundo está no Museu d'Orsay, em Paris, em frente ao Louvre. Você só atravessa a calçada. Então, a arte clássica está no Louvre. A arte antiga está no Louvre. O Louvre tem a arte egípcia, tem a arte mesopotâmica, tem a arte romana, aí entra na arte medieval, renascimento, barroco, neoclassicismo, romantismo. Aí você atravessa a calçada, vai para o Museu d'Orsay e começa a ver a arte moderna, do impressionismo até os dias de hoje. Certo? Então, eu particularmente adoro o impressionismo. Você consegue visualizar a paisagem que o artista estava enxergando naquele momento? Consegue, não consegue? Você tem um grande boulevard, as pessoas passeando, o que parece ser carruagens ou barraquinhas, as árvores, os prédios, um dia bem fechado, nublado. Você consegue visualizar a cena, como ele a visualizou. Mas olha o desenho. Ele desenhou algum personagem? Não. São os tracinhos.
bem leves, que vão se sobrepondo um sobre o outro, compondo os personagens. Muitas vezes são pintinhos, ele vai pincelando e formando os personagens com pontinhos. Olha lá, nada está desenhado aqui. Não tem nenhum personagem desse desenhado. Eu consigo visualizar um conjunto de pessoas, eu posso imaginar aqui um casal andando de mãos dadas, tem aqui um vendedor de balões, mas não tem nada desenhado. É apenas sugerido. Mesmo assim, isso é o que eu acho mais legal. Apesar de não ter aquele traço preciso, aquele contorno perfeito, eu consigo visualizar o que ele enxergou. Graças à forma como ele trabalhou a cor e a luz. O Monet é o principal nome do impressionismo. Olha esse jardim. Quando eu vou ao museu, eu gosto de prestar atenção nas obras, mas gosto de prestar atenção também na forma como as pessoas veem as obras, na reação das pessoas às obras. E é muito interessante você entrar numa sala de obras impressionistas. Por quê? A gente tem a mania de entrar no museu e querer correr para cima da tela. Todo mundo quer ficar o mais perto possível da tela. A tela está aqui, o cara quer ficar na pontinha. Tanto que os museus colocam uma lista lá amarela para você ficar pelo menos ali a 2 passos da tela. E aí você entra no museu, todo mundo corre para cá. Se eu correr para cima de uma tela dessa, vai ser legal, porque eu vou conseguir ver detalhes muito precisos. Agora, se eu correr para cima de uma tela dessa, o que eu vou ver? Um borrão de tinta. Aí a galera entra numa sala de impressionismo, abriu as porteiras, ela vai boiada, para cima da tela. Todo mundo querendo chegar primeiro para ficar tendo uma visão privilegiada. Aí corre para cá. Aí não entende nada. Aí começa a fazer assim. Aí vai se afastando, aí quando chega aqui, entendi. Então, não tem precisão de contorno, não tem definição, não tem aquele traço fino e detalhista. Não é o objetivo. O objetivo é captar a realidade como eles a viam a partir das impressões despertadas pelo efeito da luz. Quais são os principais nomes do impressionismo? Monet, Renoir, Degas, Edgar Degas. Outra coisa, olha isso aqui. Outra influência da fotografia. Aqui tem 2 coisas que chamam a atenção. Olha como é interessante esse azul que ele constrói aí. O azul que está no céu e está inclusive no vestido dela. Um artista convencional, ele faz o quê? Ele vai pintar, ele quer um tom de azul claro, então ele pegava o azul matriz, que é uma cor primária, colocava na palheta, ele pegava o branco, ele colocava sobre o azul, ia misturando o branco com o azul até chegar à tonalidade de azul claro que ele queria. O impressionismo não faz isso. O impressionismo, ele sempre vai usar a cor pura, diretamente na tela. Então, o que esse cara faz? Ele joga o azul na tela e vai jogando o branco em cima. Tanto que você percebe que, muitas vezes, o azul é rajado, pincelado pelo branco. Então, essa é uma característica técnica muito específica do impressionismo. O impressionista não mistura cor, não mistura tinta na palheta. Ele sempre vai usar no quadro a cor pura, diretamente na tela. Professor, mas isso é muito específico, né? Caramba, eu preciso saber disso. Isso é muito técnico, isso é muito teórico, isso é muito específico. Vamos dar uma olhadinha numa questão da apostila? Tem um exemplo lá para mim aí, Fábio, por favor? Se hoje eu estou aqui dando essa aula para vocês... Obrigado. Se hoje eu estou aqui dando essa aula para vocês, é por causa de uma questão do Enem que cobrou essa pintura impressionista. Abram aí, por favor, na página 18. Se eu não me engano, essa questão é de 2010. Na minha época de estudante, você acha que eu tinha aula de arte? Nem na faculdade eu tive aula disso. Hoje, eu tenho que dar aula disso, vocês têm que assistir a aula disso, principalmente graças a essa questão. Olha aí.
Questão 2, página 18. A mesma pintura, em busca de maior naturalismo em suas obras e fundamentando-se num novo contexto estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram no estilo denominado impressionismo. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a... E tem que quem sabia mais ou menos do impressionismo marcou. Retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Aquele aluno que assistiu uma aula meia boca, ou aquele aluno que assistiu uma aula boa, mas estava meio que viajando na hora, ele, opa, eu ouvi falar alguma coisa de luz do impressionismo. De fato, os impressionistas se preocupavam muito com a luz. Tá certo isso aqui. Retratar em suas obras as cores que idealizavam de acordo com o reflexo da luz solar nos objetos. Mas tem um erro aí. Qual é o erro? Idealizavam a luz que eles viam. Eu não vou idealizar a luz, eu vou ver a luz e vou pintar a impressão que essa luz causa sobre mim. Então, tem nada de idealização no impressionismo. O item está errado por causa dessa idealização. Se não tivesse essa palavra aí, estava certo. Aí o item B, usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos que melhor definiam as imagens e as cores do representado. Contornos definidos no impressionismo é o contrário disso. Retratar paisagens em diferentes horas do dia. Opa, eu sei que o impressionista faz isso. Por que o impressionista faz isso? Muitos impressionistas pintaram a mesma cena várias vezes, só que são obras completamente diferentes. O Monet sentava diante de um jardim, e aí ele pintava o jardim primeiro de manhãzinha cedo, durante a aurora. Aí no outro dia ele vinha para o mesmo jardim e pintava o jardim ao meio-dia. Aí no outro dia ele vinha para o mesmo jardim e pintava o jardim ao crepúsculo. Aí ele visitava o mesmo jardim no verão, no inverno, no outono, na primavera. Aí você vê os quadros todos enfileirados, é a mesma cena, é o mesmo quadrante enfocado, mas são quadros muito diferentes, porque pintado em momentos do dia diferentes, em estações do ano diferentes, portanto, sob iluminações diferentes. Isso aí está certo, só que olha a continuidade. Recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. Não é idealizada, é vista. Então está errado o item C. E olha o item que quem nunca assistiu uma aula de impressionismo marcou. Quem assistiu uma aula mais ou menos, marcou o item A ou o item C. Quem nunca assistiu uma aula de impressionismo, marcou o item E. Usar as sombras em tons de cinza e preto, com efeitos esfumaçados, tal como eram realizados no Renascimento. Aí, na época, eu peguei um aluno, fazendo uma questão no aulão no ano seguinte, aí ele, professor, mas não é não? Está aqui a obra na minha frente, usar sombras em tons de cinza e preto, com efeitos esfumaçados. Infeliz, isso é uma xerox preto e branco. O cara, para marcar preto e cinza numa obra impressionista, porque nunca viu uma obra impressionista na vida. Tem nada a ver com isso. É cor, o tempo todo. Olha o item correto. Usar pinceladas rápidas de cores puras e dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na palheta. Você faz uma questão dessa só olhando para a tela? Não. Você só faz essa questão se você assistir uma aula, se você ler um material onde essa informação técnica foi passada para você. É assim que o Enem cobra arte, muitas vezes. Por isso que as questões de arte e as de literatura são as que normalmente os alunos mais erram. Porque só a interpretação não vai ajudar. Você tem que saber o conteúdo. Então, está aí o impressionismo. Olha outra influência da fotografia no impressionismo. Perceba o ângulo de enquadramento dessas obras aqui, ó. O ângulo de enquadramento, ele é central. Se você está vendo aqui, né, você está diante da tela, você percebe que há um enquadramento que é centralizado, e a sua visão se expande a partir do centro da tela. É isso que acontece aí, é isso que acontece aqui, é isso que acontece aqui, é isso que acontece aqui, é isso que acontece aqui.
É isso que acontece aqui? O artista está vendo e, portanto, lhe mostrando a partir de uma visão centralizada? Não. Ele está daqui, ó. É como um fotógrafo. Eu posso colocar a minha câmera aqui e pegar uma visão central da pessoa que eu estou retratando, mas eu posso me afastar para cá, me abaixar e pegar esse ângulo aqui. É esse ângulo aí que ele está retratando. É em diagonal e de baixo para cima. Então, começam a surgir ângulos não convencionais na pintura moderna, por influência da fotografia. A principal preocupação dos pintores impressionistas era a captação momentânea da luz na atmosfera e a forma como ela influenciava a percepção das cores. De novo, luz e cor. São abolidos os contornos, a linha e a perspectiva, exceto aquela que fornecia a disposição da luz. Olha lá, a gente se acostumou a ver aqueles quadros em que o nosso olhar mergulhava para dentro da tela, né? Olha lá, para isso ficar bem claro. Meu olhar mergulha para dentro da tela. Eu usei a perspectiva, então eu tenho planos de profundidade. O impressionista se preocupa muito pouco com isso. Ou a perspectiva é bem incipiente, só por causa da diferença de iluminação, ou nem tem perspectiva, como se estivesse tudo no mesmo plano. Um quadro impressionista, visto de perto, parece não ter forma definida, sendo apenas um borrão de tinta, mas visto à distância, a forma se torna visível a partir de impressionantes efeitos luminosos. Certo? Então, olha aí, esse jardim do Monet. Veja que esse jardim e esse jardim são o mesmo, percebem? É o mesmo lago com ninféias, ninféias são flores aquáticas, a mesma ponte e a mesma natureza ao redor. Mas pintada em momentos diferentes do ano, resulta em quadros bem diferentes um do outro. Olha o Degas. Olha que lindas essas bailarinas. Que lindas essas bailarinas. A grande obsessão do Degas eram as bailarinas. Ele era amigo do diretor do teatro francês e tinha liberdade para entrar lá e ficar o dia inteiro assistindo as bailarinas, ensaiando. E aí ele pintava essas bailarinas. E ele conseguiu pintar as bailarinas com uma espontaneidade que só um fotógrafo com a câmera escondida conseguiria. E olha como é interessante. Olha o ângulo. A personagem mais próxima de nós está cortada. A cabeça não aparece. Por quê? Ele não poderia ter pintado a cabeça dessa personagem aqui? Ele não poderia ter colocado a personagem mais para cá no centro da obra e retratá-la perfeitamente? Poderia. Mas quando ele corta a personagem aqui, ele transmite para você uma sensação total de espontaneidade. É como se fosse um flagrante. Eu estou aqui com a minha câmera fotográfica e as dançarinas estão passando. Então é natural que em algum momento eu as flagre saindo do enquadramento, cortadas. Então esses enquadramentos não convencionais são influência da fotografia na pintura e vão dar mais espontaneidade. É como se ele dissesse assim, ó, elas não estão posando para mim, não. Eu não estou compondo uma cena artificial, não. Eu flagrei esse momento, esse instante. E olha as cores, que lindas. Olha como os vestidos parecem se fundir. Né? Ah, professor, esse aqui ele já usa um pouquinho de linha, né? Eu já tenho um contorno mais nítido. Tem. Comparado com o Monet, eu já tenho um pouquinho mais. Mas mesmo assim, perceba que não é uma linha fina com um traço preciso. É a cor, sobretudo, que me permite a diferenciação das coisas. Olha lá. Então, não era uma escola radical o impressionismo. Cada artista tinha o seu traço individual. Cada artista, você tem artista com um pouquinho mais de precisão, como Degas. Você tem artista com nenhuma precisão, como Monet. Mas todos davam um protagonismo tremendo à cor e à luz. Todos foram influenciados pela física óptica e pelo impacto da fotografia na pintura. Olha de novo o enquadramento. Ah, detalhe. De todas as bailarinas do Monet, ou do Degas, que eu já tive o privilégio de ver por aí, essa obra é a que eu acho mais bonita. Professor, se o senhor tivesse aí 200 milhões de dólares para comprar uma bailarina do Degas,
Qual que o senhor comprava? De todas, era essa aqui que eu compraria. E essa aqui eu nem preciso sair do país para ver, está lá em São Paulo, no MASP. Pertence à coleção do MASP. Olha aí o Renoir. Renoir pintando a Praça de São Marcos, em Veneza. Renoir pintando. Olha a luz nesse quadro. Olha como a luz dá a impressão para nós de que os personagens estão realmente em movimento. Eu vou ter que passar mais rápido, porque senão eu não consigo falar de tudo que eu quero falar. Mas olha esse quadro na parede do Museu d'Orsay. Olha esse quadro. Olha a forma como esse cara trabalha a luz aí. É incrível. E bem moderno, e bem diferente de tudo que a gente viu antes. Então, esse é o impressionismo. Nasceu a arte moderna. O impressionismo abriu uma porteira. O impressionismo abriu uma porteira para que novos artistas comecem a experimentar novas formas de expressão. Então, as gerações que vêm depois do impressionismo vêm cada vez mais curiosas, vêm cada vez mais experimentalistas, vêm cada vez mais dispostas a romper com o passado e a testar novas teorias, novas técnicas, novas formas de representar o mundo. Aí nós temos as vanguardas. As vanguardas vão radicalizar o que o impressionismo iniciou. O impressionismo inicia um processo de rompimento com a tradição. O impressionismo inicia um movimento de rompimento com o academicismo, com o classicismo, com as regras e convenções rígidas do passado. As vanguardas europeias vão radicalizar isso, vão levar isso a outra dimensão. Obrigado. Olha esse quadro. O cara que pintou isso está preocupado em retratar a realidade com alguma fidelidade? Zero. Zero preocupação com a realidade, em retratar a realidade com a fidelidade. Veja, um artista clássico, ele quer imitar o real com perfeição na tela. O impressionista já não quer isso. Ele rompe com esse processo de imitação do real. Mas os quadros impressionistas ainda são muito bonitos, né? As vanguardas vão além, eles rompem com outro princípio clássico. Quais são os dois princípios clássicos basilares? Representação precisa do real na tela e reprodução do belo. O impressionismo rompeu com um princípio, a representação precisa do real, mas os quadros ainda são muito bonitos. As vanguardas europeias estão pouco se lixando para o belo. O feio, o vulgar e até o grotesco passam a aparecer nas obras. Por quê? Quem foi que disse que a arte só deve representar o belo? Quem foi que disse que a arte só deve retratar uma realidade perfeita? Não. O feio também pode ser um conceito estético. O vulgar também pode ser um conceito estético. Até o grotesco pode despertar uma sensação estética. Então, eles radicalizam o que faz o impressionismo. O impressionismo abriu a porta. E aí, diversas outras direções foram encontradas. Olha a forma como essas prostitutas são retratadas. Perceba o seguinte, Les Demoiselles d'Avignon, esse quadro é de 1907 e marca o início oficial do cubismo. Eu adoro o impressionismo, eu não sou muito fã do cubismo, não. Mas é inegável o valor, a importância histórica do cubismo. Olha essas mulheres. Perceba que o Picasso, ele deixa de usar, de retratar as mulheres, dando ênfase nas suas formas arredondadas, nas suas curvas, e ele começa a usar ângulos retos. Ele vai angulando as personagens. Em vez de curvas, são ângulos retos. E olha o rosto dessa personagem. E olha o rosto dessa personagem. Parece que elas estão de máscara, né? Sim, máscaras africanas. O Picasso tem duas influências para criar o cubismo. A obra do René Cézanne, um pós-impressionista que morreu um ano antes desse quadro ser pintado, e a exposição de máscaras africanas que ele assistiu. Se você já viu uma máscara africana, você sabe que ela sintetiza as formas, né? Como assim, professor, sintetiza as formas? A cabeça da pessoa é um polígono, né? Os olhos são esferas,
as sobrancelhas são retângulos, o nariz é um triângulo, a boca é um quadrado ou um retângulo. Veja, se eu reproduzo a realidade a partir de formas geométricas, eu sintetizei a forma. É o que faz uma máscara africana. E é o que fazia o Cézanne. O Cézanne, influenciador do Picasso, ele reduzia a natureza aos seus essenciais geométricos, retratando a realidade a partir de cones, cubos, cilindros, fragmentando o plano da pintura. É isso que vai fazer o Picasso. Ó. Perceba também que não tem profundidade, ou a noção de profundidade é muito pequena. O meu olhar não mergulha mais para dentro da tela, como na tradição clássica. Isso é o cubismo. Olha lá. O cubismo empreendeu um processo radical de geometrização das formas, fragmentando a realidade e representando o objeto com todas as suas partes no mesmo plano. É isso que queria o cubista. Representar uma realidade, retratando todos os elementos a partir de pontos de vista diferentes, no mesmo plano. É simultaneidade de imagens, é superposição de planos. Os objetos são decompostos numa tentativa de representar um objeto tridimensional numa superfície plana, bidimensional. Daí porque falamos de simultaneidade de imagens e superposição de planos. A pintura deveria retratar a natureza, não de forma a imitá-la, mas como se as formas da natureza fossem esferas, cones e cilindros. A realidade plástica anunciada nas composições de Braque, é outro grande nome do cubismo, leva o crítico a falar em realidades construídas com cubos, o que batiza a nova corrente. Cubos, volumes e planos geométricos entrecortados reconstroem formas que se apresentam simultaneamente em vários ângulos na tela. A ruptura empreendida pelo cubismo encontra suas fontes primeiras na obra de Paul Cézanne e em sua forma de construção de espaços por meio de volumes e da decomposição de planos e também da arte africana. Abram aí, por favor, na página 20. Olha a questãozinha que caiu no Enem em 2015. Questão 8. Questão do Enem de 2015, questão 8. Olha o que tem aí. Máscara cenufo, male, madeira e fibra vegetal. As formas plásticas das produções africanas conduziram artistas modernos do início do século XX, como Pablo Picasso, a algumas proposições artísticas denominadas vanguardas. A máscara remete à preservação da proporção, idealização do movimento, estrutura assimétrica. Opa, muita gente marcou esse item. Professor, mas o cubismo não tem estrutura assimétrica? Tem. A estrutura assimétrica, ela ocorre pela decomposição do plano. Mas o que a máscara africana influencia? Na geometrização da forma. E a geometrização da forma é responsável pela sintetização das formas. Em vez de pintar um olho com todos os seus detalhes anatômicos, eu sintetizo a forma do olho representando só como uma esfera. Em vez de representar a boca com todos os seus detalhes anatômicos, eu sintetizo a forma da boca botando só um retângulo. Está entendendo? Então, a resposta dessa questão é o item D, sintetização das formas. Influência das máscaras africanas. Máscara africana que ele colocou na cara das personagens, aqui nessa obra. Olha outra pintura, outra questão. Olha a questão 3. Na página 18, questão 3, página 18. Você tem um quadro do Diego Velázquez. Esse quadro, se você observar, adota uma perspectiva acadêmica, né? O artista está imitando o real com precisão. Olha os personagens, o vestido das meninas, o cachorro aí no plano central, no canto superior direito da pintura. Até lá atrás, na porta, a sombra de uma pessoa é bem detalhada. Agora, olha o Picasso refazendo esse quadro com a técnica cubista. Como é grotesco, né? Os quadros tratam do mesmo tema,
embora pertençam a dois momentos distintos. Um é de 1656, século XVII, outro é de 1957. Embora pertençam a dois momentos distintos da história da arte, o confronto entre as imagens revela um traço fundamental da pintura moderna, que se caracteriza pela tentativa de compor o espaço pictórico com base nas figuras naturais. É isso? Ruptura com o princípio de imitação característico das artes visuais do Ocidente. Pronto, é isso. Esse quadro do Picasso, esse quadro que está aí à direita, está preocupado em imitar o real? Não. O princípio de imitação do real durou séculos. O que a arte moderna, a partir do impressionismo, fez? Rompeu com isso. Resposta do item B de Bakhourin na terceira questão. E aí veja o que aconteceu com o cubismo. Esse quadro deu início ao cubismo. O cara começou a geometrizar a forma, o cara começou a fragmentar a realidade. Pessoal, pensei num quebra-cabeça. Quando é que é mais fácil montar um quebra-cabeça? Quando as peças são grandes, né? Quando é que é mais difícil de montar um quebra-cabeça? Quando as peças são pequenas. Quanto menor for a pecinha, mais difícil vai ser o montar. E o cubismo começou a brincar com isso. Ele começou a quebrar a realidade em pecinhas cada vez menores. Há sempre uma noção de geometrização, mas ele começou a fragmentar o plano em pedaços cada vez menores, cada vez menores. Eles começaram a fazer isso. Ó. Alguns têm até dificuldade para ver o que está sendo representado aí. Professor, isso aí não é uma obra abstrata, não? Não. Eu tenho algo sendo representado aí. Eu tenho um jarro. Estão vendo o contorno do jarro aqui? Eu tenho um violão. Ó. Olha o braço do violão, as cordas, o buraco no meio. Agora, ele não está imitando o violão. Este violão, ele está sendo observado a partir de pontos de vista simultâneos. É como se o olhar do artista estivesse o tempo todo se deslocando. E se o olhar dele está o tempo todo se deslocando, os pedaços vão assumindo posições diferentes no plano. O plano fica fragmentado. O cubismo chega a estilhaçar o plano. O que o crítico quer dizer quando diz que o cubismo estilhaça o plano? É que o plano é quebrado em pedacinhos absolutamente pequenos, como aqui. Você percebe a geometrização e você percebe a fragmentação do plano. Só que a fragmentação aqui foi radical. Tão radical que é até difícil de perceber o que está sendo retratado. Mas dá para perceber com algum cuidado. Ó. Tem aqui um violino, tá vendo? Ó? Ó, o corpo do violino, as cordas, o braço do violino. Tem aqui um jarro. Então, eles vão radicalizar esse processo. Depois de passar alguns anos radicalizando isso dessa forma, aí eles voltam a usar pecinhas maiores. Aqui as pecinhas são bem pequenas. Aqui as pecinhas são maiores. Aí fica mais fácil da gente perceber o que é. Mas, de qualquer maneira, é uma realidade fragmentada, geometrizada. É uma simultaneidade de imagens. É um quebra-cabeça mal montado. Gostam do cubismo? Gastariam centenas de milhões de dólares para comprar um quadro cubista? Não sou fã também, não. Qual é o quadro mais famoso do cubismo? Que é o segundo quadro mais famoso do mundo. É o Guernica, do Pablo Picasso. Só um detalhe, que às vezes as questões gostam de cobrar. Tem muita gente que associa esse quadro ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse quadro não está associado ao contexto da Segunda Guerra Mundial, é antes da Segunda Guerra Mundial. Envolve alemães? Envolve. Mas o contexto é o contexto da Guerra Civil Espanhola. Quando começou a rolar o golpe militar que ia introduzir o fascismo na Espanha,
com o general Francisco Franco, muitos espanhóis foram para a rua e foram para o pau para impedir o golpe. E aí rolou uma guerra civil. Quando a coisa começou a apertar para o Franco, ele pediu ajuda ao Hitler. E o Hitler mandou alguns aviões bombardeios para a Espanha. E a cidade de Guernica foi bombardeada por mais de 3 horas. Mais de 400 toneladas de explosivos jogados sobre a cidade, ficou completamente destruída. É essa a realidade que o Pablo Picasso pinta. Agora, olha como é interessante esse quadro. Ele retratou no quadro algum elemento que remeta à guerra? Não. Não tem um militar, não tem um avião, não tem uma bomba. Ele se concentrou em retratar o quê? O sofrimento. Quando ele se concentra em retratar o sofrimento, esse quadro se torna universal e atemporal. Se ele coloca aqui uma bomba, o formato da bomba em 1930 e pouco era muito diferente do formato das bombas hoje. Ele ia parecer obsoleto. Se ele coloca um avião, olha o que o avião já evoluiu de lá para cá, o quadro ia parecer ultrapassado, remetendo a um momento histórico específico. Quando ele coloca só o sofrimento resultante da guerra, um mundo repartido, quebrado e os próprios personagens quebrados em planos diferentes, esse quadro é atemporal. Não importa, enquanto o homem estiver atacando cidades e vítimas inocentes, enquanto a guerra estiver produzindo barbáries, esse quadro vai ser um grito contra a violência, contra a injustiça, contra as barbáries cometidas na guerra. Daqui a 200 anos, se a galera estivesse matando com sabre de luz e estrela da morte, esse quadro vai estar retratando a violência, a barbárie, as injustiças da guerra. Só algumas curiosidades. Veja que aqui tem um touro. O touro está impassível. O touro, segundo alguns, simbolizaria o exército, o general Franco, o fascismo. É a força opressora e violenta do touro. Já o cavalo grita, como se estivesse sendo trepassado no momento da morte. O cavalo representaria o povo espanhol, massacrado, violentado pelas forças do exército. E olha a curiosidade, olha o focinho do cavalo, como parece uma caveira. Está vendo? Veja que o quadro, ele é monocromático. Ele vai do branco ao preto, passando por uma escala de cinza. E tem um triângulo de luz no centro e as extremidades mais escurecidas. Na extremidade, o sofrimento se concentra. O triângulo de luz é como se fosse a escapatória. Veja que tem um personagem que sai se arrastando da escuridão, tentando alcançar o triângulo de luz. E que vem desse braço, né, que surge do nada, com pitadas de surrealismo. E aqui no centro da tela, no centro do triângulo de luz, uma flor. A imagem da flor nascendo no meio da destruição, no meio do caos, no meio da morte, é uma imagem de quê? De esperança, da ideia de que a vida se impõe. Então, é um quadro que assim desperta muitas paixões e polêmicas, há muitas teorias a respeito dele, muitas interpretações. Uma vez perguntaram a Picasso, Picasso, e aí, no final das contas, o que você quis dizer com tudo isso? E aí ele respondeu, não cabe ao artista interpretar a sua obra, cabe ao espectador tentar entendê-la. Mala. Porque se ele explica, ele esgota. Como ele não explicou, as teorias vão se acumulando, as interpretações vão se acumulando. Diz a lenda também que esse quadro ele foi exposto em Paris. Ele morava em Paris na época que ele pintou, quando ele teve notícia da destruição da cidade. E aí ele pintou o quadro foi exposto em Paris, e depois os alemães invadiram Paris, né? E aí diz a lenda que o quadro estava exposto lá em Paris, ele estava lá na exposição, os alemães chegaram, o general alemão parou de frente para o quadro, ficou olhando, viu o Picasso vizinho ao quadro, olhou para ele e disse, foi você quem fez? E o Picasso teria respondido, não, foram vocês. Depois ele tirou o quadro de Paris, porque tinha medo dos alemães confiscarem. O quadro acabou parando nos Estados Unidos e passou décadas nos Estados Unidos. Só voltou para a Espanha muitas décadas depois, quando a ditadura finalmente caiu na Espanha. Expressionismo, bola para frente. Galera, se eu chegasse aqui para você e dissesse assim, queridos, peguem aí uma folha de papel e desenhem para mim uma casa. Desenhem para mim um jardim. Uma família passeando em frente ao jardim.
Alguns iam desenhar com um pouquinho mais de cuidado, outros iam desenhar de maneira bem tosca, como eu, mas todo mundo ia conseguir desenhar uma casa, um jardim, pessoas andando em frente, nem que fosse só a bolinha e os tracinhos formando a perna e os braços, né? Agora, se eu disser assim, pessoal, pegue aí uma folha de papel e desenhe para mim, por favor, o medo. Desenhe para mim aí a angústia. Desenhe para mim aí o desespero ou a solidão. Eu tenho certeza que alguns de vocês, se não a maioria, ia passar um bom tempo olhando para esse papel e o papel em branco, sem saber como pintar o desespero. Como é que eu pinto o desespero? Como é que eu dou forma plástica a um sentimento? É isso que quer o expressionismo. O expressionismo quer dar forma plástica a um sentimento. Como o expressionismo se desenvolveu no contexto de guerra, o início do século é marcado por guerras mundiais, quais são os sentimentos que predominam nos quase expressionistas? Dor, angústia, desespero, medo, solidão, terror, sentimentos negativos. De modo que os quase expressionistas normalmente não são agradáveis de ver. Normalmente são quadros tensos, são quadros dramáticos, são quadros que incomodam o espectador. Preocupação com a beleza? Nenhuma o expressionismo tem. O expressionismo surgiu na Alemanha, na verdade ele não surgiu na Alemanha. Como movimento, a gente pode falar do expressionismo alemão. Mas antes do expressionismo alemão, tem um rapaz chamado Edvard Munch, todo mundo aqui conhece, é autor do quadro mais famoso do expressionismo, O Grito, que dá meio que o pontapé inicial no movimento. E antes mesmo do Edvard Munch, teve um rapaz famosíssimo, grande gênio da história da arte, fez o que quase ninguém conseguiu fazer na história da arte, que é considerado o grande influenciador do expressionismo, um rapaz chamado Vincent van Gogh. Então, o Van Gogh não criou um movimento, mas ele criou uma técnica que vai influenciar o Munch. E o Munch influencia o movimento expressionista, que se manifesta sobretudo na Alemanha. Pelas mãos de artistas preocupados em refletir as angústias e amarguras do homem numa sociedade moderna e industrializada. Tratava-se de uma pintura dramática, preocupada em expressar as emoções do indivíduo, dar forma plástica ao sentimento, através como? Que técnica é essa que vai ajudar a dar forma plástica aos sentimentos? Cores intensas, muitas vezes irreais, traços grossos e pinceladas violentas. Muitas vezes você vê o caminho por onde o pincel passou na tela do expressionista. Você vê isso na tela do Van Gogh. Você vê alguns quadros do Van Gogh, sobretudo os últimos quadros dele, aqueles quadros que ele pintou em surtos psicóticos, que você vê o pincel passando, você vê o percurso que o pincel fez. A tinta, o traço é tão grosso, a pincelada é tão forte, ele ataca o quadro com uma força tão violenta que a tinta fica empastada, você vê o bolão de tinta na tela. E isso vai influenciar o expressionismo. Como se desenvolveu num período de guerra, predominam nas obras os sentimentos negativos, medo, solidão, desespero, raiva, tematizando a miséria humana. Professor, quer dizer que eu não posso ver um quadro expressionista retratando algo bonito, agradável? Pode, não é comum. O comum são quadros tensos, são quadros dramáticos, são quadros que trazem o feio e o grotesco para a tela e retratam sentimentos negativos. Com frequência, o artista deforma a realidade para ressaltar o sentimento, a emoção que procura expressar. Isso é o expressionismo. De novo, esse cara está preocupado em imitar o real? Não. Mas eu enxergo aí o desespero. Eu enxergo aí a dor, a angústia do indivíduo. Olha como os traços são grossos. Olha como as cores são intensas. Olha como ele deforma a realidade para enfatizar o sentimento. O personagem é deformado. E essa deformação que começa no personagem se prolonga na natureza.
É como se a natureza ecoasse o grito do personagem. Grita o personagem, grita a natureza ao seu redor. Tudo refletindo a mesma angústia, a mesma dor, o mesmo desespero. Então, pensou em expressionismo, lembre do Edvard Munch, lembre do Grito. Se houvesse assim um verbete visual do que é o expressionismo, é esse quadro. Mas há outras obras do Munch. Olha aí. Olha aí. Algum desses quadros é agradável de ver? Algum desses quadros lhe traz aquela sensação estética positiva, de serenidade, de beleza, de tranquilidade, de paz? São quadros dramáticos, são quadros tensos, que incomodam um pouco. Olha isso. Imagina, vou comprar um quadro para botar no meu quarto. Aí bota em frente da cama. Aí briga com o namorado, leva um fora e descobriu que levou um chifre violento, chega em casa, deita na cama, olhando para esse quadro. Ou então, minha clínica médica, vou comprar um quadro para colocar na sala de espera. Aí o paciente chega doente, passando mal, senta para esperar ser atendido pelo médico, olhando para o quadro. Não é um quadro agradável, não é um quadro sereno, não é um quadro que desperta uma sensação estética positiva. Pelo contrário, ele incomoda, alguns causam até um certo mal-estar. Mas está aí, traço grosso, cores intensas, sentimento enfatizado, tentativa de dar forma plástica ao sentimento, deformação da realidade. Esse é o Edvard Munch. No Brasil, quem foi que trouxe o expressionismo? Foi a Anita Malfatti, em 1917. Quando a gente fala de arte moderna no Brasil, todo mundo lembra da Semana de Arte Moderna de 1922. Mas a primeira grande manifestação de arte moderna no Brasil aconteceu em 1917, quando a Anita trouxe quadros como esse, de teor expressionista, de influência expressionista. Futurismo. O que é que o futurismo quer? O futurismo, ele quer duas coisas. Por um lado, ele vai exaltar, ele vai glorificar a modernidade. Os símbolos da modernidade. Quais eram os símbolos da modernidade na época? Era um automóvel, era uma locomotiva de um trem, era um poste de luz elétrica, era a chaminé de uma fábrica, era um motor, era uma engrenagem de um motor. Então, muitas vezes, os quadros futuristas vão dar protagonismo a isso. O cara vai simplesmente pintar uma engrenagem do motor. O cara simplesmente vai pintar um automóvel. Ele vai pintar um avião sobrevoando arranha-céus. Ele quer dar destaque aos símbolos da modernidade que ele glorifica, que ele endeusa. Outra perspectiva é ele tentar captar o movimento, a velocidade, o dinamismo. Em alguns quadros, ele não vai retratar a coisa ou ser, ele vai retratar o movimento da coisa ou do ser, o que também não é tão fácil, mas ele vai tentar. Olha lá, nas artes plásticas, o futurismo exalta os elementos da modernidade, trens, automóveis, arranha-céus, luz elétrica, e buscam, os artistas, captar a velocidade e o dinamismo. Ao futurista não interessa simplesmente pintar o automóvel, mas sim captar sua velocidade e seu deslocamento no espaço. O futurismo nasceu em 1909. O italiano Filippo Tommaso Marinetti começou o futurismo, escreveu o Manifesto Futurista. E olha o que diz no manifesto. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que correr sobre a metralha é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. Conhece a Vitória de Samotrácia? A Vitória de Samotrácia é uma escultura clássica, grega, antiquíssima. Está lá no Louvre. Eu fiquei revoltado, porque eu saí daqui morrendo de... Uma das principais obras que eu queria ver na vida era a Vitória de Samotrácia. Cheguei no Louvre, ela tinha sido retirada para limpeza e conservação.
E até hoje eu só vi a Vitória de Samotrácia por fotos. E é linda a Vitória de Samotrácia. Olha que espetáculo. E aí o cara disse que um automóvel rugidor, que um automóvel com seus canos e tubos é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. Detalhe, quando ele escreveu isso, era esse tipo de automóvel aqui que era feito. Ó. Um automóvel rugidor é mais bonito que a Vitória de Samotrácia. Ou seja, os elementos da modernidade têm mais valor, têm mais beleza do que qualquer obra de arte clássica. Esse cara defendia no manifesto a destruição de museus e bibliotecas, de tudo que fosse guardião do passado. Esse é o futurismo. Simplesmente o cara pintou um avião, né, pela perspectiva do cockpit, sobrevoando arranha-céus. Esse é o futurismo. O cara simplesmente pintou uma engrenagem de um motor. Veja, aí ele não pintou um corredor, ele pintou a corrida do corredor, o movimento do corredor, é o corredor se deslocando no espaço-tempo. Alguém aqui assiste aquela série Flash? O Flash tem uma velocidade supersônica, né? A nossa visão não é capaz de captar a velocidade do Flash. Então o Flash passa correndo aqui, eu nem vejo. Nem sinto a sua presença. Só que, o cara vai botar o desenho ou a série, eu preciso ver o que está acontecendo. Então, como é que ele sugere o Flash correndo em alta velocidade? Só o borrão vermelho, né? Você fica só o borrão vermelho. Aquilo ali é uma maneira que ele encontrou para que você possa acompanhar o que o personagem está fazendo. É a tentativa dele aqui. Aí não são vários corredores, é um corredor que se desloca no espaço. O que ele está tentando captar aí é o movimento, é a velocidade. Como aqui. Professor, mas um cachorro, o que um cachorrinho tem a ver com futurismo? Ele não pintou o cachorro, ele pintou o movimento. Olha lá, o rabinho balançando, as perninhas balançando, girando em movimento, a corrente girando em movimento, as linhas de força nessa direção contrária, indicando que eles correm da direita para a esquerda. Então, é uma tentativa de captar a velocidade e o movimento. Isso é o futurismo, certo? E o surrealismo? Alguém aqui tem tido sonhos recorrentes? Há quem defenda, né, o Freud criou toda uma teoria com base nisso, de que quando você sonha com uma coisa, é porque você deseja muito essa coisa, que você quer muito essa coisa. Principalmente se você tem sonhos recorrentes. Esses sonhos refletem aspectos muito fortes da sua interioridade. Não à toa que ele fez toda uma teoria de interpretação dos sonhos. O surrealismo ele é muito impactado pela psicanálise do Freud. O que o artista surrealista quer? O artista surrealista ele quer retratar o universo interno, o universo mais íntimo do ser humano, o subconsciente, o inconsciente. E ele quer que na hora em que a obra esteja nascendo, a razão não interfira. Na hora que eu for pintar meu quadro, eu não quero interferência da razão. Eu quero o meu subconsciente livre para se manifestar. Na hora que eu estiver fazendo o meu poema, escrevendo o meu poema, eu não quero interferência da razão. Eu quero o meu inconsciente livre para se manifestar. Essa técnica a gente chama de automatismo psíquico. Por que o sonho é tão importante numa escola em que o artista mergulha no subconsciente e no inconsciente? Porque o subconsciente, o inconsciente é o universo do sonho. É o onirismo. Guarda esse termo. O que é o onírico? O onírico é o relativo ao sonho. Mas a cabeça da gente é muito invocada. Se eu tivesse mais tempo, eu ia passar aqui alguns dos meus minutos trazendo alguns exemplos, algumas ilustrações, que mostram o quanto a cabeça da gente, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente é poderoso e exerce uma força grande sobre nós. Os conceitos de ego, de id, de alter ego, da psicanálise, tudo isso é interessantíssimo, eu adoro ler sobre isso e tem a ver com o surrealismo.
mas o nosso tempo é muito curto. Vamos para frente. O surrealismo tem como marco inicial a publicação do Manifesto Surrealista em 1924, assinado por André Breton. Influenciado pela psicanálise de Freud, o movimento mergulhou no inconsciente e no subconsciente e produziu uma arte marcada pelo ilogismo. Porque, veja, um sonho tem lógica, um sonho segue as leis da física, princípios racionais e lógicos. Não, o sonho é o reino do absurdo. O sonho é onde tudo é possível. O sonho é o lugar onde você pode, é o ambiente onde você pode realizar aquilo que no plano do real você não pode realizar. Porque qual é a ideia aí? A ideia é o seguinte: quando a gente está acordado, a gente tem uma série de limitações. Para a gente entender melhor, vamos criar uma imagem. Eu tenho uma porrada de camisa de força me prendendo. Eu posso livremente dar vazão a todos os meus desejos, a todas as minhas necessidades, a todos os meus impulsos? Não. Eu posso, num momento de raiva, é comum que você, no seu dia a dia, passe por situações estressantes, tenha raiva de alguém, tenha vontade profunda de esculhambar alguém, de bater em alguém. Mas eu posso sair simplesmente esculhambando e batendo em todas as pessoas que me despertam uma raiva intensa? Não. É comum eu ter o meu desejo despertado facilmente. Uma coisa me atrair, eu querer possuir. É comum eu cruzar com algumas mulheres na rua que despertam o meu desejo, a minha libido. Eu posso sair agarrando todas as mulheres que no meio da rua despertam o meu desejo, a minha libido? Não. Então, o que a gente faz? A gente sufoca esses desejos, esses impulsos, esses instintos. Somos animais, temos instintos. Mas a gente sufoca isso, graças à razão. A razão nos controla. E através da razão, a gente vai adquirindo essas camisas de força. Que camisas de força são essas? A ética é uma camisa de força, a moral é uma camisa de força, a religião é uma camisa de força, os costumes são uma camisa de força, as leis são uma camisa de força. Então, eu assimilo isso tudo através da razão, e essas camisas de força me impedem de dar vazão aos meus desejos, aos meus instintos e às minhas necessidades, aos meus impulsos. Agora, isso não é saudável. Você passar a vida inteira, dia após dia, o tempo todo, sublimando, sufocando essas coisas, não faz bem. E aí, para isso, a gente dorme. Dormindo, a gente sonha. Em sonho, a gente realiza aquilo que a gente não pode realizar acordado. E realizando em sonho o que a gente não pode realizar acordado, a gente acorda renovado e consegue manter razoavelmente a nossa sanidade mental. É interessantíssimo esse assunto. E os surrealistas entendem isso, mergulham na psicanálise do Freud e vão explorar isso nos seus quadros. Os artistas surrealistas, por meio da técnica do automatismo psíquico, que consistia na produção da obra a partir da livre associação de imagens do subconsciente e da manifestação dos sonhos, produziram uma obra livre das amarras da razão. Assim, o onirismo, ambiente de sonho, a fantasia, as fobias, os desejos reprimidos, o mundo interno do artista, em resumo, é retratado na obra por meio de imagens simbólicas, por vezes associadas a formas abstratas. Olhou, é absurdo, parece lombra, é surrealismo. Eu, particularmente, sou cético com o surrealismo no seguinte sentido. Como é que eu vou pintar um quadro e eu não vou pensar, racionalizar o que eu estou pintando? Como é que eu vou escrever um poema e no momento de produção do poema eu vou afastar a minha razão e deixar o meu inconsciente livre para se manifestar? Eu não creio muito nisso, não. Eu estou dormindo, tive um sonho muito intenso, acordei de repente e vou imediatamente retratar aquilo que eu sonhei. Ok. Eu enchi a cara de uísque, estou bebo, loucão, privado momentaneamente da razão, fumei um baseado violento, estou privado momentaneamente da razão. Se o cara usou alguma substância alucinógena, aí ainda vai lá.
Mas estou aqui de boa. Ah, vou pintar um quadro surrealista agora. Tchau, razão. Bora inconsciente. Joga aí na tela. O que tu tá... Não, eu não creio muito nisso. Mas tá aí o surrealismo. É lombra. É lombra. Olha o Salvador Dalí. Esse aqui é o René Magritte. Certo? São dois grandes nomes do surrealismo. René Magritte e Salvador Dalí. Salvador Dalí que era um grande nome da pintura. O cara era, mas não era muito bom caráter, não. Sabe aquele franquismo, o fascismo na Espanha? Todos os grandes artistas condenaram e foram contra o fascismo. Muitos, inclusive, lutaram na Guerra Civil Espanhola. O Salvador Dalí apoiou o Franco, apoiou o fascismo e a ditadura na Espanha. Os outros surrealistas romperam com ele, afastaram-no do grupo. Aí uma vez um repórter foi entrevistá-lo e perguntou, e agora, Salvador Dalí, como é que fica o futuro do surrealismo com esse racha e a sua expulsão do grupo? Ele olhou para o repórter e disse, o surrealismo sou eu. Nada modesto, rapaz. Um caso de grande artista, mas que não era lá esses bom caráter todo, né? Infelizmente tem muitos. Então, surrealismo é essas lombras aí. Olha lá. Famosíssimos relógios moles, né? Ou, mais precisamente, a persistência da memória. Certo? Entendido? Surrealismo. Falou de surrealismo, falou de inconsciente, falou de subconsciente, falou de ilogismo, falou de onirismo, ambiente de sonho e fantasia. Tem uma questão que caiu recentemente no Enem, aí na apostila de vocês, que fala sobre surrealismo. Certo? É a questão, para ser preciso, questão 4. Vamos fazer? Não, faça em casa. Olha aí, dadaísmo, senão eu não termino. Galera, eu lembro, imagine o seguinte, imagine você sai de casa em 1913, você é um francês, acordou domingo, quer saber, hoje eu vou ao museu, vou ver uma exposição de arte. Sai de casa, vai para o museu, 1913, compra o ingresso, entra no museu, entra numa sala e dá de cara com isso. Provavelmente, qual seria a reação de um francês em 1913 que entrasse no museu e desse de cara com isso? Mas que absurdo. Isso é uma pouca vergonha, eu quero meu dinheiro de volta. Isso não é arte. Isso é arte? O cara vai numa loja, compra um banco. O cara vai numa loja, compra uma roda de bicicleta, prega a roda de bicicleta no banco e leva para o museu. Isso é arte? Bem, antes do dadaísmo, a resposta seria muito simples e muito fácil. Não. Isso não é arte. A resposta seria, galera, vocês foram longe demais. Né? Vocês foram longe demais. Irmão, você dizer que isso aqui é arte, eu já acho meio absurdo. Porque, veja, o pensamento é conservador, o pensamento é acadêmico, o pensamento é clássico. Mas ok, o cara tem uma técnica aqui, precisa saber fazer algo. O cara fazer isso aqui, ok, eu não gosto, eu não acho, né, que isso aí seja o que a arte deve ser, mas o cara tem uma técnica, o cara tem uma visão, tem uma teoria. Né? O cara fazer isso aqui, eu não gosto, eu me livre, vou colocar isso no meu quarto. Mas o cara tem uma técnica, tem uma teoria, vá lá. Agora, pelo amor de Deus, pegar um banco, pegar uma roda e levar para o museu, aí, meu irmão, você foi longe demais. Então, antes do dadaísmo, esse certamente era o pensamento. E quando o dadaísmo surgiu, esse foi o pensamento. Só que o que é que o cara que fez isso aí, o Marcel Duchamp, quer? Hoje, a resposta a qualquer coisa semelhante a isso aí, e era o que ele queria. Isso não é arte. Ele sabia que o cara ia pensar, isso não é arte. Ele queria que o pensamento seguinte fosse o seguinte. Espera aí, mas e o que é arte? E o que é arte? E quem define o que é arte? É você que define o que é arte? É você que define o que é arte? Sou eu que defino o que é arte? É o espectador, é o observador, é o cara que compra o ingresso no museu que define o que é arte? Ou é um crítico? Um cara que não é artista, mas frequentou uma faculdade, estudou história da arte, vai lá dizer o que é arte e o que não é arte. O que pode ir para o museu e o que não pode. O que pode ser exposto numa galeria e o que não pode. Ou é o artista que define o que é arte. Quem é que define o que é arte?
E quem é que define o que é arte boa e o que é arte ruim? Por que algumas obras valem milhões e milhões de dólares e outras são desconsideradas e não valem nada? Veja, o que o dadaísmo quer não é propor uma nova teoria. O que o dadaísmo quer não é propor uma nova técnica. O cubismo propôs uma teoria e uma técnica. O expressionismo propôs uma teoria e uma técnica. O surrealismo propôs uma teoria e uma técnica. O dadaísmo, meu irmão, quer avacalhar a coisa. O dadaísmo, ele quer provocar, ele quer questionar, ele quer gerar um debate, ele quer promover uma reflexão profunda. Eu lembro que eu tive aula de vanguardas, era a única coisa que o professor não falava de renascimento na pintura, não falava da pintura barroca, não falava da pintura romântica, era só literatura. Mas como as vanguardas vão influenciar muito a literatura, aí a gente tinha aula de vanguarda na escola. Era só o que a gente via de arte, era vanguarda. Eu lembro que quando o meu professor, no ensino médio, falou de vanguardas europeias, eu gostei do surrealismo, eu gostei do expressionismo. E eu fiquei com a impressão de que o dadaísmo era meio idiota. Pelo amor de Deus, uma roda e um banco. Depois que eu saí da faculdade, que eu comecei a estudar mais isso, estudar e comprar livro, estudar, eu cheguei à conclusão de que, sim, o dadaísmo é meio idiota. Mas ele é também meio genial. Ele consegue ser simultaneamente idiota e genial. Veja, se eu for analisar isso aí por si, isso aí não tem nada demais. Isso é idiota, isso é vazio. É um banco com a roda. Convenhamos, você vai chegar no museu, entrou na sala, encontrou isso. Aí você vai parar. Rapaz, é um banco, né? Olha que banco espetacular. Madeira. Olha essa roda, olha essa circunferência que perfeita. Aí bate foto, aí bate selfie. Não vai, meu irmão. Você entra no museu, vê isso, grande merda, e vai embora. Não é não? Porque o que isso aí lhe diz? Nada. O que isso aí lhe toca? Nada. Que sensação estética isso aí desperta em você? Agora, hoje, para quem não conhece arte, aliás, para quem conhece arte, mas em 1913 isso aí gerou um debate profundo. E fazer isso hoje, eu particularmente, individualmente, acho idiota. Professor, 1913, hoje, 2018, ainda tem gente fazendo isso? Tem. Ainda tem gente fazendo arte, só pegando objetos e levando para o museu. Dia desse, numa exposição, um cara levou uma melancia vestida com uma touca de natação. É a minha obra de arte. Dá vontade de dar um murro. Então, se eu entro no museu e vejo uma melancia com touca de arte, eu vou olhar, tá bom. Se você nunca viu uma melancia na vida, opa, por que não? Se você nunca viu uma touca de banho na vida, agora se você já viu, você vai parar, vai olhar e vai virar. 2 segundos, você olhou para a obra, ela se consumiu para você e você vai embora. Para quem conhece a história da arte. Agora, em 1913, fazer isso aqui foi genial. A história da arte nunca mais vai ser a mesma depois disso aqui. Pois saiba que isso aí promoveu uma revolução. Isso aí é de 1913. Ele jogou a pá de cal nas convenções, nas regras, em 1917. Com isso aí. Olha como... Veja o que eu estou dizendo. Isso aí é um urinol. Isso é um mictório. Isso aí tem em qualquer banheiro masculino. O cara estava passando em frente a uma loja de material de construção, teve um insight, entrou, comprou um mictório, assinou com um pseudônimo, R.Muth, colocou a data 1917 e mandou para o museu. Isso por si não é arte. Porque isso foi feito numa fábrica. Isso é manufaturado, isso aí foi confeccionado em série, isso aí ele pode comprar dezenas, centenas iguais. A atitude dele é que é artística. No contexto em que se está inserido,
um contexto de contestação da tradição, de rompimento com o passado, isso aqui é genial. É genial. O debate que isso aí promoveu, as reflexões que isso aí promoveu, mudaram a história da arte. A arte nunca mais foi a mesma depois daqui. Sabe por quê? Porque isso aí deu liberdade total ao artista. O impressionismo começou a romper com a tradição. O cubismo radicalizou, o expressionismo radicalizou. Então, os artistas começaram cada vez mais a buscar novas formas de expressão. Eu costumo dizer o seguinte, para a gente entender e fazer a ligação toda do começo. Veja, são escolas diferentes. O renascentista vai por aqui, o barroco vai por aqui, o romântico vai por aqui, o realista vai por aqui, a arte acadêmica vai por aqui. Só que todos chegam numa barreira. Apesar de pegarem caminhos diferentes, eles chegam todos num muro. Qual é o muro? O artista tem que ser um grande desenhista. O artista tem que imitar com precisão o real e representar o belo. Aí o impressionismo vem e quebra um pedacinho do muro. O cubismo vem e quebra outro pedacinho do muro. O expressionismo vem e quebra outro pedacinho do muro. O dadaísta vem, dá uma voadora e derruba o muro. Não tem mais muro, não. Não tem mais regra, não tem mais convenção, não tem mais nada pré-definido em matéria de arte. O artista faz o que ele quiser fazer, com o que ele quiser fazer. Porque no cubismo, no expressionismo ainda tem um artista com pincel e tinta pintando uma tela. No cubismo ainda tem um artista com pincel e tinta pintando uma tela. No expressionismo, no cubismo, no surrealismo e no dadaísmo, eu tenho o quê? Então veja, isso aqui não é um modelo, isso aqui não é uma técnica, isso é uma atitude de libertação total do artista. Graças a isso aí, às vanguardas de uma maneira geral, e ao dadaísmo em particular, o artista passou a ter liberdade total e completa. Professor, isso é bom, isso é ruim? Como tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Quando você dá liberdade total ao artista, o resultado é o seguinte: vão surgir artistas geniais, que vão surpreender, que vão usar materiais que a gente nunca imaginou que poderiam ser usados artisticamente e vão fazer obras de grande impacto. Mas vão surgir artistas medíocres, que 100 anos depois ainda vão estar pegando objetos e levando para o museu e dizendo: ó, essa melancia com essa touca aqui é arte. Vontade é chutar a melancia e quebrá-la todinha lá no meio do museu. Então, quando a gente for falar, se a gente tiver oportunidade aqui até o final do ano de falar da arte contemporânea, falar de pop art, de falar de arte conceitual, de falar de instalação, de falar de performance, tudo isso é consequência, é resultado dos impactos das revoluções trazidas pelas vanguardas, em particular, e dessa libertação total, anárquica, que o dadaísmo promoveu. Vocês lembram que ano passado rolou uma polêmica muito grande nos veículos jornalísticos e na sociedade brasileira a respeito da arte, né? Por causa de algumas exposições e, sobretudo, por causa da reação imbecil de alguns grupos. E aí eu vi um bocado de gente ano passado, né, muitos alunos meus chegavam em sala: professor, o senhor viu aquela exposição, o senhor viu aquele negócio? Professor, que absurdo, isso não é arte. E aí eu: meu irmão, quem é tu para dizer o que é arte e o que não é arte? Quem é tu no jogo do bicho para dizer o que é arte e o que não é arte? Quem sou eu para dizer o que é arte e o que não é arte? Desde o dadaísmo não tem lógica mais dizer o que é arte e o que não é arte. É arte o que o cara quiser dizer que é arte. Acabou-se. A grande questão é: você gosta ou você não gosta? Ah, eu não gosto. Então fique em casa. Então fique em casa. Mas se ela gostar, eu vou proibir ela de ver. Por quê? Se ela gostar, eu vou censurar o gosto estético dela. No comecinho desse ano, em janeiro, a FUVEST realizou a segunda fase do seu vestibular. E a prova de redação aconteceu já em janeiro. Tema da redação da FUVEST do começo desse ano: devem haver limites para a arte? Resposta numa frase: tem 100 anos que não há limites para a arte. As vanguardas acabaram com os limites para a arte.
o dadaísmo chutou o pau da barraca. Então, em matéria de arte, ou você gosta ou você não gosta. E se você não gosta, você fica em casa. Mas se eu quiser ver uma melancia com a touca, pronto, eu vou gastar meu dinheiro, vou pegar meu tempo e vou para o museu ver uma melancia com a touca. Daí? Ah, professor, mas aquilo ali era imoral. Imoral para quem, cara pálida? A sua moral é igual à minha? Os seus valores são iguais aos meus? Os seus costumes são iguais aos meus? Então, por que você quer pautar a minha noção de arte pelos seus valores, pelos seus costumes, pela sua moral? Então, foi uma polêmica muito grande, que culminou, inclusive, em casos de violência, com grupos na frente do museu, batendo em quem queria entrar no museu, pautado basicamente por hipocrisia e ignorância. Basicamente, hipocrisia e ignorância. Certo? Então, o que é o dadaísmo? O dadaísmo teve início no contexto da Primeira Guerra Mundial, criado por intelectuais que criticavam a guerra e estavam descrentes em relação à ciência, à filosofia, à religião e à arte. Veja, as vanguardas, de uma maneira geral, criticam a arte clássica, tradicional, acadêmica. O dadaísmo critica a própria noção de arte. Assim, o Dada foi um movimento de negação e crítica que teve como característica o ilogismo, a incoerência, a desordem, o pessimismo, a improvisação, com o intuito de chocar, escandalizar a sociedade burguesa e seus valores tradicionais e conservadores. A principal técnica dadaísta foi o ready-made. O ready-made consiste em quê? O que é o ready-made? É eu pegar um objeto confeccionado, pronto, retirar esse objeto do meu contexto de uso, levá-lo para um ambiente estético e atribuir a ele um valor artístico. Então, quando aquele cara pega um urinol que ele comprou, confeccionado, pronto, numa loja de material de construção, e leva para um museu, ele fez um ready-made. Certo? Ele atribuiu um valor estético àquilo que é pragmático e funcional e não era visto até então como obra de arte. Então, ready-made, que significa confeccionado, pronto, e que consiste em retirar um objeto manufaturado de seu contexto funcional e atribuir-lhe um valor estético, tratando-o como arte. Ok? Seria muito interessante a gente, a partir daqui, enveredar pelos diversos caminhos que a arte pegou depois disso aqui. Tudo que foi feito a partir daí tem influência a partir daqui. Como eu falei, as performances, a arte conceitual, as instalações, o pop art, tudo herdeiro disso aqui. Tem muito herdeiro bom, tem muito herdeiro medíocre, certo? Se a gente tiver outra oportunidade, a gente fala mais para frente. E aí, pode ser assim, isso aqui também é dadaísmo. Se caísse isso aí numa prova, e o cara perguntasse um termo técnico para isso aí, você ia chamar isso aí de paródia. Quem começou a fazer paródia na arte? Os dadaístas. Na hora que ele pega a Mona Lisa e bota um bigodinho cavanhaque, ele está fazendo uma paródia. Porque ele está subvertendo o original com intenção cômica. Então, a paródia se tornou absolutamente comum na arte contemporânea. Você tem paródia na música, você tem paródia no cinema. Alguém aqui já assistiu aquele filme Todo Mundo em Pânico? É uma merda. Foi a primeira e única vez na minha vida que eu entrei numa sala de cinema e saí no meio do filme. Porque eu não aguentei ver. Mas tem gente que gosta daquele humor escatológico, exagerado. O que aquele filme Todo Mundo em Pânico faz? Ele pega cenas clássicas dos filmes que rolaram no ano e recria de forma parodística, né? O que o Tirolipa... O Tirolipa é Tirolipa. O que o Tirolipa faz? A maior parte das músicas dele, o filho lá do Tiririca, é paródia. Não é não? Ele pega uma música famosa e recria, subvertendo o seu sentido original, gerando humor. Então, a paródia hoje ela está na literatura, ela está no cinema, ela está na música. E quem começou esse processo, de maneira mais radical, foram os dadaístas nas artes plásticas do começo do século XX. Certo? Façam o restante das questões. Obrigado pela presença. E quando vocês estiverem por aí vendo obra de arte, mandem foto para a gente.